¿Todos tienen hojas? Todos têm as folhas? Bien, el estudio en esta ocasión Bem, o estudo nesta ocasião lleva por título Rudimento del bautismo en agua. tem o título de O Rudimento do Batismo em Água. El viernes pasado hablamos del rudimento de la Pascua. Na sexta-feira passada falamos do rudimento da Páscoa. Si usted no estuvo el viernes pasado, puede adquirir el cassette. Se você não esteve na sexta-feira passada, você pode adquirir o cassete. Pero hoy vamos a hablar del bautismo en agua. Porém, hoje nós vamos falar do batismo em água. Vamos a dividirlo en 4 etapas, 4 partes. Vamos dividir em 4 etapas, 4 partes. ¿Estamos listos? Estamos prontos? La primera parte es el origen del bautismo en agua. A primeira parte é a origem do batismo em água. La historia del bautismo. A história do batismo. ¿Cómo comenzó el bautismo? Como começou o batismo? ¿De dónde salió eso del bautismo en agua? De onde saiu isso de batismo em águas? Vamos a comenzar en Mateo capítulo 21, Vamos começar em Mateus capítulo 21, verso 25. verso 25. Dice así: Diz assim: O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? Jesús le preguntó a unos judíos Jesus perguntou a alguns judeus si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. se o batismo de João era do céu ou dos homens. Quiere decir que la práctica del bautismo E isso quer dizer que a prática do batismo comenzó en la vida de Juan. começou na vida de João. Juan comenzó con ese rito del bautismo en agua. João começou com esse ritual de batismo em água, Porque Juan venía a preparar el camino porque João veio preparar o caminho para Jesucristo. para Jesus Cristo. Y él lo hacía a través del bautismo en agua. E ele o fazia através do batismo em água. Vamos a ver otra evidencia. Vamos ver outra evidência. Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A ver la historia, el propósito, el origen del bautismo en agua. Para ver na história o propósito, a origem do batismo em água. Marcos 1:4. Não é Mateus, é Marcos 1, 4. Dice así: Diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ponga mucha atención. Preste muita atenção. Ya hemos visto que el bautismo era de Juan. Já vimos que o batismo era de João. Quiere decir que Juan comenzó con este rudimento del bautismo. Quer dizer que João começou com este rudimento do batismo. Cuando alguien se bautiza Quando alguém se batiza en agua, em água, está bautizándose en el bautismo de Juan. está se batizando no batismo de João. Porque Juan fue el que comenzó el rudimento. Porque João foi quem começou o rudimento. Y el mismo Jesús le llamó a ese bautismo el bautismo de Juan. E o próprio Jesus chamou a esse batismo de o batismo de João. Otra cosa dice que el bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. Outra coisa que diz é que o batismo era para arrependimento e para perdão de pecados. Cuando alguien se bautiza en agua, Quando alguém se batiza em água, hoje, es para arrepentimiento y perdón de pecados. é para arrependimento e perdão de pecados. Porque ese era el bautismo de Juan. Porque esse era o batismo de João. Pero hoy, después de la cruz, ya el pecado fue quitado. Porém, hoje, depois da cruz, o pecado já foi tirado. El llamado no es a arrepentirte. O chamado não é a se arrepender. Esa es la predicación de Juan. Essa era a pregação de João. Arrepentíos. Arrependei-vos. Esa era la predicación de Pedro. Essa era a pregação de Pedro. El día de Pentecostés. No dia de Pentecostes. Arrepentíos. Arrependei-vos. Pero la predicación de Pablo era diferente. Porém, a pregação de Paulo era diferente. Pablo decía reconciliaos. Paulo dizia: reconciliai-vos. Porque el pecado ya fue quitado. Porque o pecado já foi aniquilado. Si un pastor llama a la iglesia arrepentimiento, Se pastor chama a igreja ao arrependimento, está diciendo que la iglesia todavía está en pecado. está dizendo que a igreja ainda está em pecado. El arrepentimiento era para antes de la cruz. E o arrependimento era para antes da cruz. Reconciliación es después de la cruz. Reconciliação é depois da cruz. Por eso Pablo dice, nos reconcilió. Por isso Paulo disse: nos reconciliou, No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. não levando em conta
aos homens os seus pecados y nos encargó la palabra de la e reconciliación. nos encarregou da palavra da reconciliação. Diga, a mí me encargaron Diga, a mim me encarregaram la palabra de la reconciliación. a palavra da reconciliação. Ese es mi ministerio. Esse é o meu ministério. ¿Usted tiene ministerio? Você tem um ministério? ¿Cuál es el ministerio suyo? Qual é o seu ministério? La reconciliación. A reconciliação. Obrigado. La reconciliación. A reconciliação. Si alguien está por ahí predicando, arrepentidos, Se alguém está por aí pregando, arrependei-vos. ese es otro ministerio. Esse é outro ministério. No es del nuevo pacto. Não é do novo pacto. Porque en el nuevo pacto no hay pecado. Porque no novo pacto não há pecado. Es reconciliación. É reconciliação. Entonces, el bautismo de Juan Então, o batismo de João era para arrepentimiento y perdón de pecado. era para arrependimento e perdão de pecados. Cuando ya Cristo perdonó todos nuestros pecados. Quando Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Hay personas que dicen, Há pessoas que dizem: oh pastor, el bautismo no salva. "Oh, pastor, o batismo não salva. Yo me bautizo solo para testimonio. Eu só me batismo para testemunho. Que estoy muriendo al mundo Que eu estou morrendo ao mundo y estoy resucitando para Cristo. e estou ressuscitando para Cristo." Pues también está mal. Pois também está mal. Usted no puede estar muriendo para el mundo. Você não pode estar morrendo para o mundo. Usted ya ha muerto para el mundo. Você já morreu para o mundo. Hace 2000 Há años. 2000 anos atrás. El agua no te va a hacer morir al mundo. A água não vai fazer você morrer ao mundo. Por eso es que Pablo le llama rudimento. Por isso é que Paulo chama isso de rudimento. Y cuando una persona está en el rudimento, E quando uma pessoa está no rudimento, está atrás, está atrás, está en lo antiguo. está no antigo, No ha llegado a lo perfecto. não chegou ao perfeito. Por eso Pablo dice, dejando ya Por isso Paulo disse: deixando já los rudimentos de la doctrina de os Cristo, rudimentos da doutrina de Cristo. vamos a la perfección. Sigamos a perfeição. Porque en el rudimento no hay perfección. Porque no rudimento não há perfeição. La perfección está donde no hay rudimentos. A perfeição está onde não há rudimento. Una iglesia en rudimentos Uma igreja em rudimentos no está en perfección. não está em perfeição. No hay madurez. Não há maturidade. Hay niñez, Há criancice, carnalidad. carnalidade. ¿Te acuerdas el viernes pasado? Você se lembra de sexta-feira passada? Cuando dijimos que Pablo Quando dissemos que Paulo dijo a los corintios disse aos coríntios que los que comían del cuerpo indignamente que aqueles que comiam do corpo indignamente estaban débiles, muertos y muchos dormían. estavam débeis, mortos e muitos Enfermos. dormiam, enfermos. Pues es mejor no participar del rudimento Pois então é melhor não participar do rudimento para que no te enfermes. para que não fique doente. Es mejor que te quedes con Cristo. É melhor que você fique com Cristo. En Cristo estamos completos. Em Cristo estamos completos. Es mejor estar en lo perfecto É melhor estar no perfeito y no en la sombra. e não na sombra. ¿Me entienden? Vocês estão me entendendo? Vamos a Lucas capítulo 7. Vamos a Lucas capítulo 7. Estamos en la historia todavía, Estamos na história ainda, viendo el origen del bautismo en agua. vendo a origem do batismo em água. Lucas 7, 29. Lucas 7, 29. Dice así: Diz assim: E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. ¿Fueron bautizados con el bautismo de qué? Foram batizados com o batismo de quem? De Juan. De João. Hechos capítulo 18. Atos capítulo 18. Otra evidencia. Outra evidência. Capítulo 18, verso 25. Capítulo 18, verso 25. Y dice: Que diz: Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aló. Alô, Aquí está hablando de Apolo. aqui está falando de Apolo. Dice que Apolo era ferviente en la escritura Diz que Apolo era fervoroso na y escritura. tenía mucha palabra. Não tinha muitas palavras. Tenía mucha palabra. Tinha muitas palavras.
pero solo conocía Porém, ele só conhecia el bautismo de Juan. o batismo de João. Y ya Cristo había muerto y resucitado. E Cristo já havia morrido e ressuscitado. Se me parece a muchos pastores de hoy E parece com muitos pastores de hoje, que solo conocen el bautismo de Juan. que só conhecem o batismo de João. No conocen el bautismo de Cristo. Não conhecem o batismo de Cristo. Porque cuando Cristo vino, Porque quando Cristo veio, Él murió, ele morreu. yo morí, Eu morri. usted murió. Você morreu. Cuando Él resucitó, Quando ele ressuscitou, nosotros resucitamos. nós ressuscitamos. Pero Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Porém, Apolo só conhecia o batismo de João. Y dice que Priscila y Aquila le hablaron E disse que Priscila e Áquila falaram com ele. y le hablaron del camino más excelentemente. E lhe falaram do caminho com mais excelência. Parece que Priscila y Aquila, Parece que Priscila e Áquila, cuando oyeron a Apolo, quando ouviram a Apolo, esperaron que él terminara, esperaram que ele terminasse, porque hay un proceder para enseñar esta gracia. porque há um procedimento para ensinar nesta graça. Usted no va a interrumpir, usted eso es rudimento. Você não vai interromper, isso é um rudimento. No, ellos esperaron Não, eles esperaram a que Apolo terminara até que Apolo terminasse y se acercaron al final e se aproximaram no final y le comunicaron un camino más excelente. e lhe comunicaram um caminho mais excelente. Yo recibo que hay muchos Priscila y Aquilas aquí. Eu recebo que há muitos Priscilas e Áquilas aqui. Que usted le pueda comunicar el camino más excelente a alguien. Que você possa comunicar o caminho mais excelente a alguém. Porque aquí en Brasil hay muchos Apolos Porque aqui no Brasil há muitos Apolos que solo conocen el bautismo de Juan. que só conhecem o batismo de João. Ok, esa es la primera parte. Ok, essa é a primeira parte. El origen del bautismo en agua. A origem do batismo em água. ¿Comenzó con quién? Começou com quem? Con Juan. Com João. Jesús mismo le llamó a ese bautismo el bautismo de Juan. Jesus mesmo chamou a esse batismo ao batismo de João. Vamos ahora a la segunda parte. Vamos agora à segunda parte. El Evangelio habla del verdadero bautismo. O Evangelho fala do verdadeiro batismo. Vamos a hablar del verdadero bautismo. Vamos falar do verdadeiro batismo. Romanos 6. Romanos 6, Verso 3 y 4. verso 3 e 4. Dice así. Diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ok, ponga, Ok. ponga mucha atención. Preste muita atenção. ¿Cuántos aquí fueron pastores del sistema? Quantos aqui foram pastores no sistema? Que pastorearon en la ley. Que pastorearam na lei? Ok, ese Ok. verso, Esse verso, el sistema lo usa o sistema o usa para apoyar el bautismo en agua. para apoiar o batismo em água. Para decir que el bautismo en agua hay que hacerlo. Para dizer que o batismo em água tem que ser feito. Vamos a leerlo. Vamos ler. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ese verso lo usan para apoyar el bautismo en agua. Esse verso eles o usam para apoiar o batismo em água. Oh, hermano, tenemos que ser bautizados en el bautismo de Cristo. Oh, irmão, nós temos que ser batizados no batismo de Cristo. Algunos lo hacen por aspersión E alguns o fazem por aspersão. y otros lo hacen por inmersión. E outros fazem por imersão. Pero le llaman el bautismo de Cristo. Porém, chamam isso de batismo de Cristo. Pero Pablo dice claramente Porém, Paulo diz claramente que el bautismo de Cristo que o batismo de Cristo es en su muerte, é em sua morte. no es en agua. Não é em água. Vamos a leerlo otra vez. Vamos ler outra vez. Verso 3. Verso 3. Dice, Diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? ¿en qué? Em quê? En su Em muerte. sua morte. Hace 2000 años. Há 2000 anos atrás. No fue cuando tú te convertiste. Não foi quando você se converteu. No fue cuando te bautizaron cuando nene, cuando pequeño. Não foi quando te batizaram quando era neném, pequeno. No fue cuando te bautizaron en agua. Não foi quando te batizaram na água. Fuimos bautizados en su muerte. Fomos batizados em sua morte. Antes de tú nacer, Antes de você nascer, ya tú estabas bautizado. você já estava batizado. Yo recibo que todo Brasil entienda esto. Eu recebo que todo o Brasil entenda isso.
Porque si Brasil entiende esto, que fuimos bautizados en su muerte, Porque se o Brasil entender isso, que nós fomos batizados em sua morte, ¿para qué hay que bautizar a los niños? para que vai ser batizado as crianças? Aquí se practica el bautismo de los niños. Aqui se pratica o batismo das crianças. Cuando el niño es pequeño, lo llevan a la iglesia y lo bautizan. Quando a criança é pequena, é levada à igreja e o batizam? ¿Sí? Sim, Porque no saben que ya ese niño fue bautizado en su muerte. porque eles não sabem que essa criança já foi batizada em sua morte. Y cuando el niño crece, E quando a criança cresce, le preguntan, ¿tú eres bautizado? perguntam a ele: você é batizado? Oh, sí, a mí me bautizaron en la iglesia Sim, a mim batizaram na igreja. allí en la iglesia de la esquina. Ali na igreja da esquina. El sacerdote me bautizó. O padre me batizou. Pero si otro le pregunta, ¿tú te bautizaste? Porém, se outro pergunta a ele: você se batizou? Oh, yo no me he bautizado. Oh, não me batizaram. Tú eres frío, Você é frio, carnal. carnal. Tú sabes que la iglesia católica Você sabe que a igreja católica dice que se bautiza al niño diz que se batiza a criança para librarlo del pecado original. para livrar a criança do pecado original. ¡Qué herejía! Que heresia! ¿Y qué hizo la muerte de Cristo? E o que é que fez a morte de Cristo? ¿De qué pecado nos libró la muerte de De Cristo? que pecado nos livrou a morte de Cristo? Precisamente Juan el Bautista dijo, Precisamente, João o Batista disse, el que comenzó el bautismo, aquele que começou o batismo, dijo, he aquí el Cordero de Dios disse: eis o Cordeiro de Deus, que quita el pecado del que mundo. tira o pecado do mundo. Jesucristo quitó el pecado. Jesus Cristo tirou o pecado. No hace falta el bautismo en O agua, batismo em água não faz falta, porque fuimos bautizados en su muerte. porque fomos batizados em sua morte. No pisotee la sangre de Cristo. Não pisoteie o sangue de Cristo. Oh, pastor, es que a mí me gusta ese rito. Ah, pastor, é que eu gosto desse ritual. Es que a mí me gusta, es muy solemne. Ah, pastor, é que eu gosto, é muito solene. Pero estás en contra del Evangelio. Porém, está indo contra o Evangelho, Porque ya fuimos bautizados en su muerte. porque já fomos batizados em sua morte. ¿Tú has visto personas borrachas en la calle? Você tem visto pessoas bêbadas na rua? Bien borrachos. Bem bêbadas? O endrogados. Ou drogado? Tú sabes que esas personas ya fueron bautizados hace Você sabia que essas pessoas já foram batizadas há 2000 anos? Ya ellos resucitaron juntamente con Cristo. Eles já ressuscitaram juntamente com Cristo. Oye, por si no lo sabía, Ó, se você não sabia, están justificados, eles estão justificados, perfectos, perfeitos, salvos para siempre, salvos para sempre, santificados, santificados, son uno con Dios, são um com Deus, están sentados en lugares celestiales, estão assentados em lugares celestiais, igual que tú y yo, igual a você e eu, pero no lo saben. mas eles não sabem. Esa es la diferencia, Essa é a diferença, que no lo sabe que eles não sabem. y usted lo sabe. E você sabe. Y como usted lo sabe, E como você sabe, usted reina en vida você reina em vida. y él no reina en vida, E ele não reina em vida. porque no lo sabe, Porque não sabe. pero usted lo sabe, Mas você sabe. pero él no lo sabe. Mas ele não sabe. Pero tú lo sabes. Mas você sabe. Diga, yo lo sé. Diga, eu sei. Fuimos bautizados en su muerte. Fomos batizados em sua morte. Entonces no hace falta agua. Então a água não faz falta. El agua es para bañarse, A água é para tomar banho, para tomar. para beber. Muito bom. Muito bom. El agua no es para bautismo. A água não é para batismo. Ya fuimos bautizados. Já fomos batizados. Otra evidencia. Outra evidência. En el Evangelio. No Evangelho. Primera a los Corintios, Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. capítulo 12. Recuerda que dije primera a los Corintios. Lembre-se que disse primeira aos Coríntios. No dije primera de los Corintios, Não disse primeira dos Coríntios. porque los corintios no escribieron nada. Porque os coríntios não escreveram nada. Fue Pablo a los Corintios. Foi Paulo aos Coríntios. Primera a los Corintios 12, 13. Primeiro aos Coríntios 12, 13. Dice así: Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. dice que fuimos bautizados. Disse que fomos batizados. No es que vamos a ser bautizados. Não é que seremos batizados. Fuimos bautizados por un solo espíritu. Fomos batizados por um só Espírito. Eso fue en la muerte. Esse foi a morte.
católicos, católicos, presbiterianos, presbiterianos, adventistas, adventistas, espiritistas, espíritas, todos fuimos bautizados. todos fomos batizados. Tú sabes que hay personas que nos critican a nosotros, Você sabe que tem pessoas que nos criticam, que somos sectaístas. que nós somos separatistas. Oh, solo los de Creciendo en Gracia son salvos. Oh, só os de Crescendo em Graça são salvos. Eso es mentira. Isso é mentira. Nosotros creemos que todos son salvos. Nós cremos que todos são salvos. Bautistas, Batistas, presbiterianos, presbiterianos, pentecostales, pentecostais, metodistas, metodistas, católicos, católicos. todos fueron bautizados en su muerte. Todos foram batizados em sua morte. Todos están en Cristo Jesús. Todos estão em Cristo Jesus. Todos ya están salvos, Todos já estão salvos. pero no lo saben. Porém não sabem. Nosotros lo sabemos. Nós sabemos. ¿Y por qué tú lo sabes? E por que você sabe? Porque tú eres inteligente. Porque você é inteligente? Porque tú buscaste revelación en el monte. Porque você buscou revelação lá no monte? Te subiste allá al Cristo de Corcovado y te dieron revelación. Você subiu lá no Corcovado e lá te deram revelação? ¿O es que tú tienes muchos estudios teológicos? Ou que você tem muitos estudos teológicos? ¿Por qué tú sabes eso? Por que você sabe isso? Por un apóstol que te lo comunicó. Por um apóstolo que te ¡Abba, comunicou. Padre! Abba, Pai! Así es. Fuimos bautizados por el Espíritu Fomos batizados pelo Espírito en un cuerpo. em um corpo. Tú y yo estamos en un cuerpo. Você e eu estamos em um corpo. No somos cuerpos separados. Nós não somos corpos separados. Por eso es la unidad en el Espíritu y la unidad en el cuerpo. Por isso é a unidade do Espírito e a unidade do corpo. Somos uno. Somos um. Tenemos diferentes funciones. Temos diferentes funções. Hay diferentes dones. Há diferentes dons. Hay diferentes operaciones. Há diferentes operações. Pero es el mismo Espíritu. Porém, é o mesmo Espírito. Porque por ese Espíritu fuimos todos bautizados. Porque por esse Espírito todos fomos batizados. En un cuerpo. Em um corpo. Diga, yo pertenezco a un cuerpo. Diga, eu pertenço a um corpo. Y ese cuerpo fue bautizado. E esse corpo foi batizado. Y fue resucitado. E foi ressuscitado. Y ese cuerpo tiene una cabeza. E esse corpo tem uma cabeça. Y ese cuerpo tiene un evangelio. E esse corpo tem um Y evangelho. tiene un espíritu. E tem um Espírito. Vamos a Gálatas 3. Vamos a Gálatas 3. Otra evidencia en el evangelio. Outra evidência no evangelho. Pablo a los Gálatas. Paulo aos Gálatas, Capítulo 3, verso 27. capítulo 3, verso 27. Y dice, E diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. ya hemos sido bautizados en Cristo. Já fomos batizados em Cristo. ¿Cuándo fuimos bautizados en Cristo? E quando fomos batizados em Cristo? Hace 2000 años. Há 2000 anos atrás. En la muerte de Na Cristo. morte de Cristo. Cuando llega el bautismo de Cristo, Quando chega o batismo de Cristo, cesa el de Juan. cessa o de João. Porque el agua Porque a água era símbolo de Cristo. era símbolo de Cristo. Por eso Juan dijo, Por isso João disse. Juan mismo lo dijo, João mesmo disse. cuando llegó Jesús, Quando chegou Jesus, él dijo, es necesario que él crezca. ele disse: é necessário que ele cresça. Juan el Bautista dijo eso. João o Batista disse isso. Es necesario que él crezca É necessário que ele cresça y que yo mengue. e que eu diminua. Porque el bautismo de Juan era agua. Porque o batismo de João era água. ¿Qué te puede hacer el agua a ti? E o que pode fazer a água a você? Mojarte. Te molhar. Por eso él dijo, yo bautizo con agua. Por isso ele disse: eu batizo com água. Pero viene uno, Porém, vem um no bautiza con agua. que não batiza com água. Ese bautiza con Espíritu Santo y Esse fuego. batiza com o Espírito Santo. Juan mismo anunció el descenso de ese rudimento. João mesmo anunciou que esse rudimento cessaria. Yo bautizo con agua, Eu batizo com água, no puedo hacer nada más. não posso fazer nada mais. Pero el que viene detrás de mí, Agora, aquele que vem depois de mim, ese es antes que yo. esse é antes que eu. Ese es primero que yo. Esse é primeiro que eu. Ese sí que bautiza. Esse sim é que batiza. Y cuando Juan el Bautista lo vio, E quando João Batista o viu,
reconoció que él era. reconheceu que ele era. Y Juan no lo quiso bautizar. E João não o quis batizar. Yo no sé cómo los pastores hoy quieren bautizar. Eu não sei como os pastores hoje querem batizar. Si el mismo que inventó el bautismo, Se o mesmo que inventou o batismo, cuando llegó Jesús, quando chegou Jesus, no quiero bautizar. não quero batizar. Bautízame tú a mí. Batiza você a mim. Porque Juan sabía que el bautismo de Cristo era mayor que el bautismo en agua. Porque João sabia que o batismo de Cristo era maior que o batismo em água. Pero hay personas que quieren estar bautizados en Cristo y en agua también. Mas há pessoas que querem estar batizadas em Cristo e em água também. No se puede. Não pode? Porque si tú estás bautizado en Cristo, Porque se você está batizado em Cristo, el agua no sirve. a água não serve. El agua era hasta que llegara Cristo. A água era até que chegasse Cristo. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo. A lei era um aio para nos conduzir a Cristo. Pero una vez llegamos a Cristo, no hace falta la ley. Porém, uma vez chegando Cristo, a lei não faz falta. No hace falta agua. Não faz falta água. Porque Cristo es suficiente. Porque Cristo é suficiente. En Él estamos completos. Nele estamos completos. Santo! Abba, Pai. Ustedes saben que hay personas que, hay pastores que tienen iglesias Você sabe que há pessoas, há pastores que têm igrejas que no bautizan. que não batizam. O el bautismo es un rudimento. O batismo é um rudimento. Pero participan de la Pascua. Porém, participam da Páscoa, Se comen la cena. comem a ceia. Ellos no participan del bautismo. Eles não participam do batismo. Oh, es un rudimento. Isso é um rudimento. Pero participan del rudimento de la Pascua. Porém, eles participam do rudimento da Páscoa. No han ido a la perfección. Não chegaram à perfeição. Están en niñez todavía. Estão em meninice ainda. Pablo dice, dejando ya, Paulo disse, deixando já, no algunos rudimentos, não alguns rudimentos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos a la perfección. Vamos à perfeição. El que se mantiene en rudimentos no está en perfección. Aquele que se mantém em rudimento não está em perfeição. Y donde no hay perfección hay división. E onde não há perfeição, há divisão. Donde no hay madurez hay disensión. Onde não há maturidade, há dissensão. Hay pleito, iras, peleas, Há divisões, iras, ciúmes, celo. zelo. Porque están en niñez, Porque estão em criancice. están en rudimentos. Estão em rudimentos. Pero cuando una iglesia deja los rudimentos, Porém, quando uma igreja deixa os rudimentos, a nadie conoce según la a carne. ninguém conhece segundo a carne. Todos estamos bendecidos. Todos estamos abençoados. Todos estamos completos en Todos Cristo. estamos completos em Cristo. Todos hemos sido bautizados en su muerte. Todos fomos batizados em sua morte. Todos hemos comido la Pascua, que es Cristo en nosotros. Todos comemos a Páscoa, que é Cristo em nós. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Todos fomos batizados em um corpo. Somos iguales. Somos iguais. No tenemos más alto concepto de sí del que debemos tener. Não temos mais alto conceito de nós mesmos do que o que devemos ter. Porque somos perfectos. Porque somos perfeitos. Somos maduros. Somos maduros. ¿Usted es maduro? Você é maduro? Colosenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Otra evidencia en el Evangelio Outra evidência no Evangelho del verdadero bautismo. do verdadeiro batismo. Colosenses 2:12. Colossenses 2:12. Dice así: Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. sepultados por él por el bautismo. Sepultados por ele pelo batismo. ¿Por cuál bautismo? Por qual batismo? En su muerte. Em sua morte. Fuimos sepultados por el bautismo de su muerte Fomos sepultados pelo batismo de sua morte y resucitados con él. e ressuscitados com ele. Pero eso no fue ahora. Mas isso não foi agora. Usted no fue bautizado ahora cuando creyó. Você não foi batizado agora quando creu. Oh, yo creo en gracia. Eu creio na graça. Ahora fui bautizado. Agora fui batizado. No, fue en su muerte. Não, foi na sua morte. Cuando Cristo murió, Quando Cristo morreu, nosotros morimos. nós morremos. Cuando Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, nosotros resucitamos. nós ressuscitamos. Usted lleva 2000 años resucitado. Você já tem 2000 anos de ressuscitado. Y el mundo sigue con los rudimentos. E o mundo continua com os rudimentos. Brasil sigue con los O rudimentos. Brasil continua com os rudimentos. Con el agua. Com a água.
con el aceite, com azeite, ungiendo con aceite. ungindo com azeite. Oh, recibe poder, Oh, receba poder. recibe liberación, Receba liberação, libertação. recibe el Espíritu Santo. Receba o Espírito Santo. Ya hemos sido bautizados, Já fomos batizados. ya bebimos del mismo Espíritu, Já bebemos do mesmo Espírito. somos uno con Dios. Somos um com Deus. Vamos a la perfección. Sigamos a perfeição. No continuemos los pobres y débiles rudimentos. Não continuemos nos pobres e fracos rudimentos. Hay pastores que yo tengo una iglesia que está comenzando Ah, pastor, é que eu tenho uma igreja que está começando. y tengo hermanos muy jóvenes en el Evangelio E eu tenho irmãos muito novos no y Evangelho. me están pidiendo que los bautice. E estão me pedindo que eu os batize. No le haga ese daño. Não faça esse mal a eles. Enséñeles rápido que ya fueron bautizados en Cristo, Ensine-lhes rápido que eles já foram batizados. que ya se comieron la Pascua. Que já comeram a Páscoa. Abba, Padre. Ah, Pai. Por eso es que usted en gracia Por isso é que você, em graça, creció mucho más rápido que en la ley. cresceu muito mais rápido que na lei. En la ley, con el bautismo y los rudimentos, Na lei, com o batismo e os rudimentos, 30 años dando vuelta en el mismo lugar. 30 anos dando volta no mesmo lugar. Pero en gracia, Mas em graça, cuando dejaste los rudimentos, quando você deixou os rudimentos, creciste más en un año que lo que en la lei en 15 años. cresceu mais em um ano do que na lei em 15 anos. Punto número 3. Ponto número 3. El Evangelio hace un llamado O Evangelho faz chamado a dejar el rudimento del bautismo. a deixar o rudimento do batismo. Vamos a Efesios. Vamos a Efésios. Estos versos debe aprendérselo de memoria. Esses versos você deve aprender de memória. Efesios 4:5 Efésios 4:5 dice así: diz assim: Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. ¿Cuántos bautismos? Quantos batismos? ¿El de agua? O da água? Si ese es el de agua, Se é o da água, tienes que quitar el de Cristo, tem que tirar o de Cristo. porque no pueden ser dos, Porque não podem ser dois. tiene que ser uno. Tem que ser um. Un bautismo. Um batismo. ¿Cuál vas a poner ahí? Qual que você vai pôr aí? Sí, pastor, pero yo quiero estar en el bautismo de Cristo y en el agua también. Sim, pastor, mas eu quero estar no batismo de Cristo e no da água também. Son dos São dois. y es uno. E é um. Un Señor, Um Senhor, no tres. não três. Ese es otro estudio. Esse é outro estudo. No son tres. Não são três. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Padre, Pai, Hijo, Filho, Espíritu Santo. Espírito Santo. Tres. Três. No, Não, es uno. é um. Pero eso es otro estudio. Porém, isso é outro estudo. Eso viene ya después. Isso vem já depois. Vamos a hablar de los rudimentos. Vamos falar do rudimento. Un Señor, una fe, Um Senhor, uma fé, un bautismo. um batismo. Dígale que está al lado suyo, un bautismo. Diga quem está do seu lado, um batismo. El de Cristo. O de Cristo. Quiere decir que se acabó el evangelismo del sistema. Quer dizer que acabou o evangelismo do sistema? ¿Cuántos hermanos quieren bautizarse? Quantos irmãos querem se batizar? Oh, pastor, tenemos 30 hermanos que se quieren bautizar. Oh, pastor, temos 30 irmãos que querem se batizar. Ya tomaron la clase bautismal. Já participaram da classe de batismo. Ya están preparados para Já bautizar. estão preparados para se batizar. No hace falta. Não faz falta. Ya fueron bautizados. Já foram batizados. Aunque no vengan a la iglesia, ya están bautizados. Ainda que não venham à igreja, já estão batizados. Abba, Padre. Ah, Pai. Hebreos 9. Hebreus 9. Vamos allá. Vamos lá. Hebreos capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 9 al 11. verso 9 ao 11. Dice así: Diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote... Não, eu já estou no 11. 9. Do 9. Que uma alegoria. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aló. Alô? ¿Puede perfeccionar en cuanto a la conciencia el que practica el bautismo en agua? Podem aperfeiçoar quanto à consciência aquele que pratica em água?
¿Tú sabes por qué? Você sabe por quê? Porque en una iglesia donde bautizan Porque en agua, uma igreja onde batiza em água, si hay uno que está bautizado se há que está batizado y hay uno que no está bautizado, e há outro que não está batizado, el que está bautizado, aquele que está batizado, yo estoy bautizado, eu estou batizado. pero el que no está bautizado, Mas o que não está batizado, y solo pueden participar del púlpito e só podem participar do púlpito diáconos o líderes, diáconos ou líderes, los que son bautizados. os que são batizados. Los que no son bautizados, Os que não são batizados, aparte. separa. Cristianitos. Cristãozinhos. Los que están bautizados, cristianos. Os que estão batizados, cristãos. Los que no están bautizados, cristianitos. Os que não estão batizados, cristãozinho. Por eso Pablo dice Por isso Paulo diz que el que practica este rudimento que aquele que pratica este rudimento no hace perfecto en cuanto a la conciencia. não faz perfeito quanto à consciência. Nunca se va a ver perfecto Nunca ele vai se ver perfeito, porque va a estar juzgando. porque vai estar julgando. Usted no se bautizó, Você não se batizou. yo sí, Eu sim, pero usted no. mas você não. Verso 10. Verso 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas Para siempre. para sempre. Impuestas para siempre. Impostas para sempre. Impuestas por la eternidad. Impostas para a eternidade. ¿Qué dice? O que diz? Até o tempo da correção. Verso 11. Mas vindo Cristo. Aí. Mas vindo Cristo. Mas vindo Cristo. Mas habiendo llegado Cristo. Mas tendo chegado Cristo. Se acabó. Se acabou. Cuando Cristo llegó, Quando Cristo chegou, fue el tiempo de reformar las cosas. foi o tempo de reformar as coisas. Cristo es el verdadero bautismo. Cristo é o verdadeiro batismo. Cristo es la Pascua. Cristo é a Páscoa. Cristo es el pan de vida. Cristo é o pão da Cristo vida. es el camino. Cristo é o caminho. Cristo es la vida. Cristo é a vida. Pai. Porque esos rudimentos eran hasta en el siglo pasado. Porque esses rudimentos eram até o século passado. Pertenecen al siglo pasado. Pertencem ao século Pero passado. cuando llegó la consumación de los siglos, Porém, quando chegou a consumação dos séculos, se consumó el bautismo. se consumou o batismo. Se consumó la Pascua. Se consumou a Páscoa. Se consumaron los rudimentos. Se consumaram os rudimentos. Porque llegó Cristo. Porque Cristo chegou. Respete a Cristo. Respeite a Cristo. Reconozca a Jesucristo. Reconheça Jesus Cristo. No pisotee la sangre de Jesús. Não pisoteie o sangue de Jesus. No le haga afrenta al Espíritu de gracia. Não faça afronta ao Espírito da graça. El que tiene a Cristo está completo. Aquele que tem a Cristo está completo. No le falta nada. Não lhe falta nada. Abba, Padre. Abba, Pai. Yo creo que eso a Cristo le gusta. Eu creio que isso Cristo gosta. Yo creo que a Cristo le gusta que digamos que en Él estamos completos. Eu creio que Cristo gosta que nós digamos que nele estamos completos. Yo creo que a Él no le gusta Eu creio que a ele não gosta. que tú, teniendo a Cristo, vayas con un rudimento. Que você, tendo Cristo, continue com o rudimento. ¿O será que Cristo no es suficiente? Ou será que Cristo não é suficiente? ¿O será que hay que ayudar a Cristo? Ou será que tem que ajudar a Cristo? Como alguien que me dijo una vez a mí. Como alguém que disse uma vez para mim: yo tengo a Cristo, eu tenho a Cristo. pero me falta el bautismo del Espíritu Santo. Porém falta o batismo com o Espírito Santo. Él tenía a Cristo, Ele tinha Cristo, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. porém ele faltava o batismo com o Espírito Santo. Quiere decir que Cristo no era suficiente. Quer dizer que Cristo não era suficiente. ¿Usted ha visto iglesias así? Você tem visto igrejas assim? ¿Usted es bautizado en el Espíritu Santo? Você é batizado no Espírito Santo? ¿Usted habla en lengua? Você fala em línguas? Oh, no, pastor. Oh, não, pastor. Pues usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Então você não foi batizado. Sí, pastor, pero yo fui bautizado en su muerte. Sim, pastor, mas eu fui batizado em sua morte. Cuando Cristo murió, yo morí. Quando Cristo morreu, eu morri. Cuando Él resucitó, yo resucité. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Pero tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Mas você não foi batizado no Espírito Usted Santo. no habla en lengua. Você não fala em línguas. Pero pastor, en Cristo yo estoy completo. Mas pastor, em Cristo eu estou completo. Sí, pero te falta el bautismo del Espíritu Sim, Santo. sim, mas falta o batismo com o Espírito Santo. Anatema, Anátema, apostasía, apostasia,
El que tiene a Cristo Aquele que tem a Cristo, tiene al Padre, tem ao Pai, tiene al Hijo, tem ao Filho, tiene el Espíritu tem o Santo. Espírito Santo. Está completo. E está completo. Amém! Porque Cristo Porque Cristo es el Espíritu. é o Espírito. Cristo es el Señor. Cristo é o Senhor. El Espíritu es el Señor. O Espírito é o Senhor. Cristo en nosotros. Cristo em nós. El Espíritu en mí. O Espírito em mim. Dios en mí. Deus em mim. Es lo mismo. É o mesmo. Sí, pastor, yo tengo el Espíritu. Sim, pastor, eu tenho o Espírito. Pero me falta el bautismo del Espíritu. Mas me falta o batismo no Espírito. Dios no da su Espíritu por medida. Deus não dá seu Espírito Por medida. por medida. O lo tienes o no lo tienes. Ou tem ou não tem. Si lo tienes, estás completo. Se você tem, está completo. Si no lo tienes, no eres hijo de Dios. Se não tem, não é filho de Deus. Porque Pablo dice Porque Paulo disse que los que no tienen el Espíritu de Cristo que aqueles que não têm o Espírito de Cristo no son de él. não são dele. Pero los que lo tienen Porém, os que o têm son de él. são dele. ¿Tú tienes el Espíritu? Você tem o Espírito? A mí no me interesa si tú hablas lenguas o no. A mim não me interessa se você fala língua ou não. Eso no son las evidencias de que tú tienes el Espíritu. Isso não é evidência de que você tem o Espírito. Hay algunos que hablan en lengua. Há uns que falam em língua. Yo hablo en lengua. Eu falo em língua. Pero eso no quiere decir que yo tengo el Espíritu. Mas isso não quer dizer que eu tenho o Espírito. Porque no todos hablan en lengua. Porque nem todos falam em línguas. Pero todos tenemos el Espíritu. Porém, todos temos o Espírito. Abba, Padre. Abba, Pai, Fuimos bautizados en su muerte. fomos batizados em sua morte. Vamos ahora a Hebreos capítulo 6. Vamos agora a Hebreus, capítulo Que 6. esto es un verso que usted nunca ha leído. Porque esse é um verso que você nunca leu. La primera vez que lo va a leer. É a primeira vez que você vai ler. Hebreos capítulo 6, Hebreus, capítulo 6, verso 1 al 3. verso 1 ao 3. Dice así. E diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, Dejando los rudimentos de la doctrina de quién? deixando os rudimentos da doutrina de quem? ¿De qué? De quem? Quiere decir que lo que Cristo hizo Quer dizer que o que Cristo fez hay que dejarlo. tem que deixar. O sea, la doctrina de Cristo, A doutrina de Cristo, Pablo dice Paulo disse que hay que dejarlo que tem que deixar. ya. Já. Jesús se bautizó, Jesus se batizou? tem que dejarlo. Tem que deixar. Jesús comió la Pascua, Jesus comeu a Páscoa? tiene que dejarlo. Tem que deixar. Jesús se circuncidó, Jesus se circuncidou? tiene que dejarlo. Tem que deixar. Jesús impuso mano, Jesus impôs as mãos? tiene que dejarlo. Tem que deixar. O sea, todo lo que Jesús hizo como doctrina, Quer dizer que tudo que Jesus fez como doutrina, hay que dejarlo. tem que deixar. ¿Qué problema? Que problema, hein? Dejar lo que Jesús hizo. Deixar o que Jesus fez? Eso suena raro. Isso soa muito raro. Porque si Jesús es bueno, Porque se Jesus é bom, si Jesús es mi Dios, se Jesus é meu Deus, ¿cómo voy a dejar lo que Jesús hizo? como é que eu vou deixar o que Jesus fez? Mejor sería dejar lo que Satanás hizo. Melhor seria deixar o que Satanás fez. Pero no dejar lo que Jesús hizo. Mas não deixar o que Jesus Pero fez. Pablo dice, Mas Paulo disse, dejando ya deixando já los rudimentos de la doctrina de os Cristo. rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos adelante Sigamos adiante a la perfección. à perfeição. Cristo no estaba en perfección. Cristo não estava em perfeição. ¿Usted oyó lo que yo dije? Você ouviu o que eu disse? Jesús en los días de su carne no estaba en lo perfecto. Jesus, nos dias de sua carne, não estava no perfeito. Por eso Pablo dice que fue crucificado en debilidad. Por isso, Paulo disse que ele foi crucificado em debilidade. Porque en la lei no hay perfección. Porque na lei não há perfeição. En la lei lo que hay es debilidad.
Na lei, o que há é debilidade, condenación. condenação. Por eso cuando le dijeron maestro bueno, Por isso, quando lhe chamaram bom mestre, no, a ninguno llames bueno, a ninguém chama de bom, solo el Padre, só o Pai, que era él mismo, que era ele mesmo, el que estaba dentro. o que estava dentro. Pero el que estaba afuera, Mas o que estava fora, la carne, a carne, era el que estaba cumpliendo la ley. é o que estava cumprindo a lei. Jesús no estaba en lo perfecto. Jesus não estava no perfeito. Por eso él dijo, hay muchas cosas que tengo que decirle. Por isso ele dizia, há muitas coisas que eu tenho que dizer-lhes. Cuando venga el Espíritu, Quando vier o Espírito, Él los guiará toda la verdad. Ele vos guiará a toda a verdade. Yo voy a comer esta Pascua ahora, Eu vou comer esta Páscoa agora. pero digo que cuando se cumpla en el reino, Porém, eu digo que quando se cumpra no reino, no la voy a comer más. não a comerei mais. Cristo no estaba en lo perfecto. Cristo não estava no perfeito. Cristo estaba en la ley. Cristo estava na Y lei. la ley nada perfeccionó. E a lei nada aperfeiçoou. Ni a Jesús lo perfeccionó. Nem a Jesus aperfeiçoou. Pablo dice que hay que dejar los rudimentos. Paulo disse que tem que deixar os rudimentos. Dice, ¿qué rudimentos fueron? Disse que rudimentos foi? Dice, Diz. no echando. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus. Alô? Alô. Pablo dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Paulo disse, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento. En la predicación de arrepentimiento A pregação do arrependimento es una obra muerta. é uma obra morta. Pablo dice, no, Paulo disse não, no echando otra vez. não lançando outra vez. Eso estaba bien para Juan el Bautista, Isso estava bem para João o para Batista, antes de Cristo, para antes de Cristo. pero no lo hagas otra vez. Porém, não faça outra vez. No prediques arrepentimiento otra vez. Não pregue arrependimento outra vez. No pongas ese fundamento otra Não vez, ponha esse fundamento outra vez. porque es una obra Porque muerta. é uma obra morta. Todo pastor que predica arrepentimiento Todo pastor que prega arrependimento está en una obra muerta. está em uma obra morta. ¿Y tú has visto la iglesia como vienen al frente? E você tem visto a igreja como eles vêm à frente? Miles de personas Milhares de pessoas arrepentiéndose ahí. se arrependendo ali. Señor, perdona mis pecados. Senhor, perdoa meus pecados. Oh, Señor, hazme nuevo. Oh, Senhor, me faz novo. Oh, quiero ser como tú. Oh, eu quero ser como tu. Renuévame. Renova-me. Úngeme, Señor. Unge-me, Senhor. Sálvame, Dios mío. Salva-me, meu Deus. Eso suena muy religioso. Isso soa muito religioso. Y tú lo ves por la televisión. E você vê isso pela televisão. ¡Wow! Uau! ¡Qué religioso! Que religioso! ¡Que muchos aman a Dios! Quantos amam a Deus? Y Dios desde los cielos E Deus desde os céus no entienden mi plan. não entendem o meu plano. Ángeles, Anjos, llévalos a Vila Isabel. levem eles a Vila Isabel. Llévalos a la barra. Levem a Barra. Llévalos a Copacabana. Levem a Copacabana. Llévalos a Nova Iguazú. Levem a Nova Iguaçu. Llévalos a São Paulo. Levam a São Llévalos a Paulo. Creciendo en Gracia. Levam a Crescendo Para em que Graça. oigan la palabra de Para verdad. que reine a palavra da verdade. Santo. Eso fue lo que Dios hizo contigo. Isso foi o que Deus fez com você. Los ángeles te alaron a la gracia. Os anjos te trouxeram para a graça. Abba, Padre. Aba, Pai. Que salimos de ese E rudimento. saímos desse rudimento. Por eso yo he dicho Eu tenho dito que el cristianismo que o cristianismo es al revés de los cristianos. é o contrário dos cristãos. Porque los cristianos bautizan. Porque os cristãos batizam. Los cristianos practican la cena. Os cristãos praticam a ceia. Pero nosotros somos cristianos. Porém, nós somos cristãos. Ellos no son cristianos. Eles não são cristãos. Ellos son creyentes judíos, judaizantes. Eles são crentes, judeus, judaizantes. Nosotros somos cristianos. Nós somos cristãos.
Los que no se bautizan son los cristianos. Os que não se batizam são os cristãos. Los que no comen la Pascua son los cristianos. Os que não comem a Páscoa são os Los cristãos. cristianos son los que reconocen que a través de la muerte de Cristo estamos completos. Os cristãos são os que reconhecem que através da morte de Cristo estamos completos. Que con una sola ofrenda nos Com hizo uma perfectos só para oferta siempre. nos fez perfeitos para sempre. Amém. Abba, Padre. Ah, Pai, Yo sé que esto suena fuerte, eu sei que isso soa forte, especialmente para los que nos escuchan por la radio, especialmente para aqueles que nos escutam pela rádio. pero es la verdad. Porém, é a verdade. Y la verdad te hará libre. E a verdade Te hará libre. te fará livre. Dice el verso 2, Diz o verso 2. Romanos 6:2. Hebreos 6:2. Hebreus 6:2. E da doutrina de batismos. Aló, Alô, ¿qué hay que hacer con la doctrina de bautismo? o que se tem que fazer com a doutrina de batismo? No dejarlo. Não deixar. Dejarlo ya. Deixar já. Doctrina de bautismo. Doutrina de batismos. ¿Qué más? E da imposição de mãos. Mira, ¿por qué hay que dejar la imposición de mano? Olha, por que tem que deixar a imposição de mãos? Porque yo no puedo pasarte nada a ti. Porque eu não posso passar nada a você. Cuando los pastores del sistema imponen mano, Quando os pastores do sistema impõem a mão, ellos quieren transferir una unción de ellos hacia otra persona. eles querem transferir uma unção deles a outra pessoa. Él no tiene unción. Ele não tem unção. Yo tengo la unción. Eu tenho a unção. Él no tiene el Ele espíritu. não tem o Espírito. Yo tengo el espíritu. Eu tenho o Espírito. Recibe el espíritu. Receba o Espírito. Recibe la unción. Receba a unção. Hay que dejarlo. Tem que deixar. Porque después de Cristo, Porque depois de Cristo, todos hemos sido bautizados en el todos Espíritu. fomos batizados no Espírito. ¡Abba, Padre! Graças, Santo. Dice que Jesús ponía la mano sobre los niños Disse que Jesus colocava a mão sobre as crianças y los bendecía. e os abençoava. Que Dios te bendiga. Que Deus te abençoe. Él no puede decir bendecido. Ele não podia dizer abençoado. No había muerto. Não tinha morrido ainda. Que Dios te bendiga. Que Deus te abençoe. Que Dios te guarde. Que Deus te guarde. Que Dios tenga misericordia de ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Dios te salve. Que Deus te salve. Que Dios te perdone. Que Deus te perdoe. En la ley, Na lei, antes de la cruz. antes da cruz. Pero después de la cruz, Porém, depois da cruz, ya Jesucristo nos bendijo con toda bendición. Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos. No hay que imponer las manos. Não tem que impor as mãos. El domingo estuvo la niña de Alex, No domingo, esteve aqui a filhinha do Alexandre, Brenda, pequeñina. pequenininha. En la ley Na lei, hay que presentarla teria que ser apresentada para que Dios la bendiga. para que Deus a abençoasse. Nosotros no la presentamos. Nós não apresentamos. Ya ella está bendecida. Já está abençoada. Nosotros lo que hicimos fue que confesamos O que nós fizemos foi que confessamos lo que ya ella es. o que ela já é. Una bendecida, Uma abençoada, prosperada, prosperada, curada, curada, con ángeles a su com servicio. anjos a seu serviço. Notas finales. Notas finais. A. A. Jesús se bautizó para cumplir la ley. Jesus se batizou para cumprir a lei. Vamos a Mateo 3. Vamos a Mateus 3. Rapidito. Rapidinho. Mateo 3:15. Mateus 3:15. Dice así. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Vamos al verso 14. Vamos ao verso 14. Mas João opunha-se-lhe. Vamos al verso 13. Vamos ao verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Hello. Alô? Juan João dijo, yo necesito ser bautizado por ti. disse: Eu necessito ser batizado por você. ¿Por qué tú vienes para que yo te bautice? Por que tu vens para que eu te batize? Y dice, E diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então, ele o permitiu. ¿Es necesario que se cumpla qué? É necessário que se cumpra o quê? Toda justicia. Toda a justiça. Por eso fue que Jesús se bautizó. Foi por isso que Jesus se batizou. Para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpra toda a justiça. El bautismo de Juan O batismo de João era para arrepentimiento y perdón de pecado. era para arrependimento e perdão de pecados. ¿Y qué pecado tenía Jesús? E que pecado Jesus tinha? ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? De que Jesus tinha que se arrepender? De nada. De nada. Por eso Juan dijo, no te voy a bautizar. Por isso Jesus disse: não, eu não vou te batizar. Bautízame tú a mí. Batiza você a mim. Pero Jesús le dijo, Porém Jesus disse: deja eso, deixa isso. bautízame. Batiza-me Para que se cumpla toda justicia. para que se cumpra toda a justiça. El bautismo de Cristo era para nuestra justicia. O batismo de Cristo era para a nossa justiça. No hay que bautizarse ahora. Não tem que se batizar agora. Ya Él se bautizó. Ele já se batizou. Ya Él cumplió toda justicia. Ele já cumpriu toda a justiça. ¿Está entendiendo? Estão me entendendo? B. B. Pablo fue bautizado. Paulo foi batizado. ¿Sí o no? Sim ou não? Pablo fue bautizado. Paulo foi batizado? Dice Hechos 9:17 Diz em Atos 9:17 que Pablo fue bautizado. que Paulo foi batizado. Dice que recibió la vista y fue bautizado. Disse que recebeu a visão e foi batizado. Estoy tratando de ahorrar tiempo, por eso no lo estoy leyendo. Tratando de ganhar tempo. Por isso estou adiantando. Pero Pablo fue bautizado, ¿sí o no? Porém, Paulo foi batizado. Sim ou não? Sí. Sim. Ahora, ¿Pablo bautizó? Agora, Paulo batizou? ¿Sí? Sim. ¿Pablo bautizó a alguien? Paulo batizou alguém? Vamos a ver. Vamos ver. 1 Corintios 1:16. 1 aos Coríntios 1:16. 1 los Corintios 1:16. 1 aos Coríntios 1:16. Dice, Diz: E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. ¿bautizó Pablo? Paulo batizou? Sí. Sim. Ok. ¿Bautizaron en agua a Pablo? Batizaram Paulo em água? Sí. Sim. ¿Bautizó Pablo en agua? Paulo batizou em água? Sí. Sim. Al principio. No princípio. Recuerda que Pablo trató de ganar a los de su nación. Lembre-se que Paulo tratou de ganhar os da sua nação. Pablo ayunó. Paulo jejuou. Pablo se rasuró la cabeza. Paulo raspou a cabeça. Al principio, No princípio. como creciendo en gracia. Como crescendo em graça. Al principio bautizábamos. No princípio nós batizávamos. Al principio comíamos la cena. No princípio nós comíamos a ceia. Porque éramos niños. Porque éramos meninos. Mas cuando ya fuimos hombres, Mas quando chegamos a ser homens, dejamos lo de niños. deixamos as coisas de meninos. Ahora mira lo que dice Pablo en el verso 17. Agora veja o que Paulo diz no verso 17. Porque Cristo enviou-me... Perdón, verso 16 y 17. Perdão, verso 16 e 17. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aló. Alô? Pablo dice que él bautizó a la familia de Estéfanas, Paulo disse que ele batizou a família de Estéfanas. pero que Cristo no lo envió a bautizar. Porém, que Cristo não o enviou a batizar. Quiere decir que Pablo bautizó en desobediencia, Quer dizer que Paulo batizou em desobediência. porque Cristo no lo envió a bautizar. Porque Cristo não o enviou para batizar. A lo mejor fue que Pablo lo entendió después. O que se passa é que Paulo entendeu depois. A lo mejor fue eso, O melhor foi isso. porque él bautizó, Porque ele batizou. pero dice, Cristo no me envió a bautizar. Porém disse, Cristo não me enviou para batizar. Oiga bien, Escute bem. para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que não seja vã a cruz de Cristo. Si alguien bautiza, Se alguém batiza, hace vana la cruz de Cristo. faz vã a cruz de Cristo. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar. Ahora, oye bien,
Agora escute bem. Hay un problema. Há um problema. Vamos a terminar con esto. Vamos terminar com isso. Tenemos un grave problema. Temos um grave problema. ¿Envió Cristo a Pablo a bautizar? Cristo enviou Paulo para batizar? ¿Estás seguro? Tá certo disso? Otra pregunta. Outra pergunta. ¿Envió Cristo a los apóstoles a bautizar? Cristo enviou aos apóstolos para batizar? Busca Mateo. Busque Mateus. Mateo 28. Mateus 28. Verso 19. Verso 19. Jesús le dice a los 12 apóstoles. Jesus disse aos 12 apóstolos. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aló. Alô? Pregunto yo. Pergunto eu. Jesús envió a los apóstoles a bautizar. Jesus enviou os apóstolos a batizar? Sí. Sim. Ok. Ok. ¿Envió Cristo a Pablo a bautizar? Enviou Cristo a Paulo batizar? Eso es un problema. Esse é um problema. ¿Quién es nuestro apóstol? Quem é nosso apóstolo? Ok, ¿la iglesia está llamada a bautizarse? Ok, a igreja está chamada a se batizar? Pero Jesús envió a los apóstoles a bautizar. Porém, Jesus enviou os apóstolos para batizar? ¿Sí o no? Sim ou não? Jesús envió a los apóstoles para el pueblo gentil, Jesus enviou os apóstolos para o povo gentio? para el pueblo judío. Para o povo judeu? Quiere decir que el bautismo era un rudimento para el pueblo judío. Quer dizer que o batismo era um rudimento para o povo judeu? ¿Y por qué en Brasil se bautizan? E por quê? En Brasil se No bautizan. Brasil se batiza. Nosotros no somos judíos. Nós não somos judeus. Los apóstoles nos engañaron. Os apóstolos nos enganaram. Los apóstoles nos metieron el evangelio de Cristo en los días de su carne. Os apóstolos nos colocaram no evangelho de Cristo nos dias de sua carne. Y ahora todo el mundo piensa que el cristianismo es bautizarse. E agora todo mundo pensa que cristianismo é se batizar. Pero Pablo dijo, Cristo a mí no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Mas Paulo disse: Cristo não me enviou a batizar, senão a pregar o evangelho. Por eso es que hay personas que dicen, pero es que los apóstoles bautizaron. Por isso é que há pessoas que dizem: não, é que os apóstolos batizaram. Y el mismo Jesús envió a los apóstoles a bautizar. E Jesus mesmo enviou os apóstolos a batizar. Claro, porque son dos apostolados É diferentes. claro, porque são dois apostolados diferentes. Un apostolado para los judíos Um apostolado para os judeus y otro apostolado para los e gentiles. outro apostolado para os gentios. El apóstol para nosotros, O apóstolo para nós, Pablo, Paulo, a él no lo envió a bautizar. ele não foi enviado para batizar. Y estamos supuestos a imitar al apóstol Pablo. E estamos chamados a imitar o apóstolo Paulo. Y un pastor llamado pastor del nuevo pacto E um pastor que é chamado pastor do novo pacto tiene que imitar a Pablo. tem que imitar a Paulo. No bautice, Não batize. predique el evangelio Pregue o evangelho, para que no haga vana la cruz de Cristo. para que não faça vã a cruz de Cristo. ¿Cuántos quieren seguir en el bautismo? Quantos querem seguir no batismo? No hace falta, ¿verdad? Não faz falta. ¿Estamos completos en Cristo? Estamos completos em Cristo. ¿Nos quedamos en la perfección? Ficamos na perfeição. Si alguien llegó hace poco a este ministerio, Se alguém chegou há pouco tempo a este ministério, no hay que mojarlo, não tem que ser molhado. no hay que bautizarlo. Não tem que ser batizado. Ya usted es un bautizado. Você já é um batizado. Usted es un heredero. Você é um herdeiro. Todas las cosas del reino son suyas. Todas as coisas do reino são tuas. Usted está completo en Cristo Você Jesús. está completo em Cristo Jesus. Lo mismo que tengo yo, O mesmo que eu tenho, que tengo años en la gracia, que tenho anos na graça, es lo mismo que tienes tú que llevas meses aquí. é o mesmo que tem você que está aqui há meses. Abba, Padre. Ah, papai.
¿Cuántos reciben la palabra? Quantos recebem a palavra? Eso es. Yo te declaro bendecido Assim é, eu te declaro um abençoado, con toda bendición. com todas as bênçãos. Saludaos los unos a los otros. Quedan Com- despedidos. Cumprimente uns aos outros e estamos despedidos. Bendecidos. Abençoados.